Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento, o nosso podcast, a minha sala de visitas onde eu recebo convidados muito especiais para conversarmos sobre casamento, sobre comportamento e outros conteúdos aí que tanto interessam a gente. E hoje ela é executiva de RH com mais de 20 anos de experiência em multinacionais. E apaixonada pelo desenvolvimento humano, ela lidera equipes, inspirando e capacitando indivíduos a atingirem o seu máximo potencial. Eu estou com ela, Andréia Maciel. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Silvia. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz de você ter aceito, né? A agenda corrida de multinacional, conseguir uma brechinha. A gente sempre consegue. Priorizando, sempre dá. Priorizando sempre dá. Andréia, você, para começar essa conversa, né, que tem um monte aí de perguntas, você é uma mulher em um alto cargo de gestão no mercado que durante muito tempo foi dominado pelos homens, né? Uhum. O caminho até aqui foi mais difícil? Eu acho que o caminho não é fácil, Silvia, para todos, né? Indiferente do cargo que você tá como mulher dentro de uma organização, a gente ainda tem muita oportunidade para as mulheres dentro das organizações e o caminho até aqui não foi um caminho simples. Eu tenho muito orgulho dessa jornada, tenho orgulho de onde eu saí, mas eu acho que o grande ponto ao longo da minha jornada eu sempre tive o apoio e o suporte de pessoas chaves. Então, quando você está aí num processo de desenvolvimento humano, o mais importante é como que você se coloca dentro da organização e cria sua rede de relacionamento dentro dessa organização. Dentro dessa organização. Para a mulher, esse caminho é mais difícil? Eu acho que sim, existe uma série de vieses de gênero, a própria... O jeito que eu diria que a sociedade também, a comunidade está estruturada, né? Faz com que a mulher recai tudo o que você está falando de compromissos domésticos acaba recaindo ainda sobre a mulher, então acaba sendo um pouco mais difícil para a mulher. O que mais acontece, o que eu mais vejo nas organizações você tem marido e mulher, os dois na mesma pegada na organização. E aí, a primeira coisa que você vê, você fala com a mulher e fala, você tem mobilidade? Você está disposta a ir para outra posição fora do Brasil, fora da cidade que você está residindo? Geralmente é não, se ela é casada, porque ela está priorizando a agenda do marido. Quando você fala com o marido, às vezes os dois trabalham na empresa. A resposta é diferente, é sim. Ele está aberto a sair, a ter a mobilidade, a viver outras experiências fora da empresa. E aí você começa a pensar, é claro que quem vai ter mais oportunidade dos dois? Qual dos dois vai se destacar mais, né? Então, essa é uma coisa que a gente vê muito dentro da organização também. Então, infelizmente, as mulheres ainda acabam optando por deixar essa oportunidade da carreira e priorizar. É uma escolha, né, Silvia? Elas escolhem. Como tudo na vida. Andréia, para essa posição, como que você construiu a sua carreira? Você falou assim, olha, da onde eu saí, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, até eu acho que para inspirar outras mulheres, né? Porque a gente, quando vê uma mulher num alto cargo de gestão, a gente não sabe, né, o caminho que foi feito até ali, né? E às vezes ele foi doloroso, foi tortuoso. Eu acho que todo o caminho, né, Silvia, de desenvolvimento, ele sempre requer bastante dedicação. Isso em qualquer área, sendo homem, sendo mulher. Você sempre trabalhou em Curitiba? Sim, a minha carreira começou... Eu venho de Santa Catarina, mas eu vim fazer faculdade em Curitiba. Eu sou formada em comunicação social, em relações públicas. Nossa! Eu comecei a minha carreira na área de comunicação. Até os 30 anos de idade, eu era uma pessoa que atuava na área de comunicação. Até os 28 anos de idade. Por que eu estou trazendo idade? E é importante. Porque muitas vezes eu escuto as pessoas falando, eu estou muito velho para mudar de área, estou muito velho para começar esse novo projeto. E eu, com 28 anos, eu mudei totalmente de área. Então, assim, quando na empresa, às vezes eu vou fazer alguma mentoria, vou conversar com algum líder. Não, mas agora, fazer essa transição de carreira, não dá. Gente, nunca é tarde, Silvia. Nunca é tarde se é o teu sonho. Mesmo no mercado corporativo, a gente consegue fazer essa transição? Eu comecei na área de comunicação social e relações públicas até os 28 anos. Meu grande sonho era trabalhar em multinacional, sempre. Até os 28 eu não trabalhava em multinacional. Surgiu uma oportunidade como assistente executiva de um diretor. Não tinha absolutamente nada a ver com a área de comunicação, porém era uma oportunidade de entrar numa grande organização,
com bons salários, e eu sabia que depois dali eu ia conseguir trilhar o meu caminho. Com 28 anos eu entro nessa empresa, e aí começa uma carreira dentro da organização, mas como assistente executivo. Com 30 anos, Silvia, 32 anos, eu saio dessa organização, vou fazer um MBA na Austrália em gestão de recursos humanos, porque ali eu percebi que eu tinha o conhecimento de comunicação, eu tinha já navegado um pouco dentro dessa organização, mas eu não tinha o conhecimento da área de recursos humanos. Aí eu tomo essa decisão, com 30 anos vou para a Austrália, 32, faço um MBA, volto e aí começo a minha carreira em recursos humanos, no mundo corporativo. Eu era analista com 33, 34 anos. Isso a gente está falando de 10, 12 anos atrás. Exato, é um período curto. É um período curto. E aí eu volto com muita determinação, não, eu vou chegar, porque eu tinha... eu percebo que falta hoje, né? Modelos. Então, se você está dentro de uma organização, 6% somente das mulheres no mundo inteiro são CEOs, somente 6%. Então, quando você olha para os cargos de liderança, o que você espera ver? Você, mulher. Você espera ver outras mulheres liderando. Exato. Então você olha para você se inspirar. Então eu acho que isso que falta dentro das organizações. Quando eu cheguei ali naquela idade, eu olhava, eu tive a sorte, posso dizer, que eu estava numa organização que já trabalhava com diversidade, com inclusão. O ambiente já era propício. Exatamente, também. O ambiente já era propício. Então eu já estava nessa organização onde tinha essas pessoas que já estavam e te davam essas oportunidades. Porém, eu tinha 34 anos, uma analista. E eu me lembro que eu escutei de um gestor, nossa, se você tivesse começado a sua carreira antes de RH, você chegaria numa posição de liderança. Nossa, a pessoa já cortando, né, qualquer possibilidade. A responsabilidade que os líderes têm, né, nesse momento. E quando ele falou isso, eu pensei, nossa, então será que a minha carreira não vai para lugar nenhum? Se você tivesse começado mais cedo, você chegaria longe. E eu cheguei. Porque eu não acreditei na palavra dele, eu acreditei na minha palavra, acreditei naquilo que eu queria, dediquei, trabalhei e cheguei em cargos de gestão. Então, o que eu quero trazer para as pessoas, né? Não olhe, não importa de onde você está saindo, não importa qual idade que você tem, desde que você esteja disposto a fazer acontecer, desde que você esteja disposto a trabalhar no seu autodesenvolvimento, desde que você esteja disposto a realmente se dedicar, você pode chegar. O céu é o limite. Não se limite pela palavra dos outros. Isso é bem importante. Isso é bem importante, Andréia. E um ponto que eu percebi que você falou assim, né? Você saiu, você percebeu que não tinha, que precisava de um aprendizado maior no RH para voltar e fazer esse investimento na carreira. Para quem está nesse processo de descoberta ou de movimentação de carreira, quais são as estratégias que você indica para que as pessoas elas tenham clareza das suas metas? Porque eu acho que o que falta para as pessoas, às vezes elas têm o querer, mas a meta não está clara, né? Como que a gente faz para que as nossas metas fiquem claras para nós mesmos? Acho que excelente pergunta, Silvia. Primeira, e isso é uma pergunta que eu recebo de todos os níveis dentro da organização, ou das pessoas que eu faço mentoria. Primeiro de tudo, às vezes as pessoas acham que elas sabem o que elas querem. Primeiro de tudo é essa autorreflexão. O que você realmente quer? Onde você quer chegar na tua carreira? E aí eu não falo só de carreira. Onde é que você quer chegar na tua carreira? Onde é que você quer chegar na tua vida pessoal? Quais são? O que você de verdade... Que tipo de relacionamento você quer? Que tipo de relacionamento você relacionamento você dá conta? Perfeito. Mas é uma análise profunda e verdadeira. Porque sabe o que acontece, Silvia? Na maioria das vezes as pessoas pegam um caderninho, começam a fazer e elas pensam, mas o que meu pai, minha mãe, meus amigos, a sociedade, o que eles vão pensar disso ou daquilo? E aí o que sai ali não é real. Então você tem que ser muito verdadeiro com você mesmo. E às vezes dói, porque vai contra tudo aquilo que foi construído em volta, porque entende? O seu pai já fez as Exato. escolhas dele, eu sempre falo, o seu pai já fez a escolha dele, a sua mãe já fez, os seus filhos têm o direito de fazer as próprias escolhas. Qual é a sua escolha? Você indivíduo, né? Perfeito. Claro que é interessante você ouvir quem está do seu lado, quem te acompanha, é muito importante a gente ouvir, mas a escolha tem que ser sua, porque quem vai pagar o ônus... Quem vai ter que viver com aquela escolha é você, não é o outro. Isso é muito importante em tudo que a gente faz na vida. Tenha clareza dos teus objetivos. O que você quer? Você, o que toca o seu coração? Uma vez que você tem claro isso, aí você precisa desenhar. Eu acho que o modelo mais tradicional, as metas que a gente traz, então eu tenho clareza do que eu quero, eu sei qual é o meu norte. Aí você pode usar uma metodologia de uma meta SMART, né? Então ela tem que ser específica. O que é uma meta específica? Por exemplo, quero ganhar mais dinheiro. Isso não é específico.
Eu quero ganhar quanto a mais? Qual é o teu aumento salarial que você quer ter? Quanto você quer empreender? Quanto você quer ganhar mais no teu empreendimento? Quanto você quer vender a mais? Coloca um número. Porque uma coisa que eu sempre falo, meu amigo, se você fala pra mim aqui que você quer ganhar mais dinheiro, se eu te der R$5, você já tem mais dinheiro do que você tinha 1 minuto atrás. Exato. Isso vai te fazer feliz? Não. Não é o que você queria dizer quando você estava se referindo a quero ganhar mais dinheiro. Então, eu quero ganhar 20% a mais, eu espero ter esse aumento até o final do ano, e o que eu vou fazer? Então, você tem que colocar ações. Porque sonhar sem ir para ação, você está vivendo no mundo da ilusão. É muito importante sonhar e sonhar grande. Em qualquer coisa que você vai fazer. Na tua meta de carreira, na tua meta de vida. Mas depois que você sonhou, depois que você definiu exatamente o que você quer, que você tem clareza, tem o teu norte, tem o teu farol, você senta e coloca as ações. O que você vai fazer para chegar nesse salário, para perder peso? Eu quero perder 10 quilos. O que você vai fazer? Eu vou contratar um nutricionista, eu vou numa consulta, eu vou fazer uma dieta saudável, eu vou fazer exercícios, eu vou na academia quantas vezes por semana. Quanto mais específico, melhor. Eu quero chegar num cargo de diretora de uma organização. O que eu vou fazer para chegar nesse cargo de diretora? Você sempre precisa deixar muito claro, e eu gosto muito, Silvia, da escrita. Eu sempre falo para as pessoas, escreva, não tenha preguiça de escrever. É que a escrita escancara. Exato. Ela grita para você que ela tá ali, né? Eu tenho o caderno de metas e eu chego à noite ou de manhã, você ali, olha e fala, não tem como fugir daquilo. Não tem, tá escrito ali, eu tenho que ir lá, levantar e fazer. Você tem a responsabilidade com aquilo, porque você colocou ali. E aí você não vai deixar você mesmo te decepcionar, não é? Pelo menos não deveria, né? Você deveria ser a pessoa mais importante. Pelo menos você deveria ser a pessoa mais envolvida, né, nesse então, pra propósito. Mim, respondendo é isso, Silvia. Tenha clareza dos teus objetivos. O que de fato você quer para sua vida. E não leve... Eu gosto muito do teu ponto. Você tem que falar com pessoas mais experientes. A gente pode falar um pouco, inclusive, da importância do mentor nesses processos. Você falou do mentor e eu falo assim, parece que a gente nunca... esteve tão carente de mentores, né? Eu sinto muita falta, Andréa, na minha carreira, eu tive boas oportunidades, né? E agarrei elas com toda a força. Mas você ter uma pessoa sênior te orientando, não que você vá fazer o que aquela pessoa tá te dizendo para fazer, mas quando você tem alguém sênior te orientando, ela te abre a visão, ela faz você ter uma autorreflexão, ela te ajuda no autoconhecimento para que você tome decisões mais acertadas, né? Eu nessa fase da minha vida agora, eu tô nessa busca de um novo mentor e eu falo, meu Deus, como faz diferença? Como faz diferença você ter um mentor? A diferença entre você ter sucesso ou não na sua carreira passa por ter um mentor. Passa por ter um mentor. Se eu puder dar uma mensagem hoje aqui na nossa conversa para quem está nos assistindo, passa por um mentor. Se você quer buscar sucesso, e aí em todas as áreas, né? Se você está falando aqui da carreira, mas relacionamentos, você pode buscar mentores de diferentes formas, de diferentes áreas, né? E você falou que está faltando mentor. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais ocupadas. A gente está com a vida enlouquecida, é um caos. É um caos. Sempre você está atrasado. Você está sempre atrasado, devendo alguma coisa para alguém. O telefone do escritório deve estar aos berros nesse momento. Porque você toda hora está devendo. Por mais. E assim, não que você não produza, né? Porque. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você está produzindo, você está acordando mais cedo, você está dormindo e você está atrasado. E aí, para você parar e fazer a mentoria de uma pessoa, então, como que eu falo quando alguém fala, André, eu preciso de um mentor, ou quer fazer a minha mentoria? Gente, você precisa primeiro agregar valor também para esse mentor. Então, o que você vai trazer? Não valor financeiro, né? Valor no sentido da troca entre os dois. Então, primeiro escaneie o mercado. O que você quer? O que você quer desenvolver? Eu quero desenvolver uma habilidade de comunicação e vi que a Silvia tem essa habilidade. A Silvia faz isso, ela comunica muito bem, ela fala bem. Como é que ela faz isso? Eu vou convidá-la para um café. Então, é uma relação. E tem que ser genuíno, né, Silvia? Tem que ser genuíno. Porque se eu venho aqui só com o interesse de ganhar alguma coisa, ela não o mentor vai perceber, o mentor não gera conexão. Esse é o grande erro das pessoas. Então, você tem que ter esse mentor, mas você tem que também agregar. Eu gosto muito da mentoria reversa. Onde o que é a mentoria reversa? A mentoria reversa está cada vez mais sendo utilizada. A gente tem, pela primeira vez dentro das organizações, 4 gerações trabalhando juntos. Você tem o boomer, o X, que eu sou a geração X aqui, geração Y ou Millennium e a geração Z. Então são 4 gerações no mesmo ambiente. É muito diferente, Silvia, é muito desafiador. É desafiador para o líder, é desafiador para a organização, para a cultura organizacional. E a mentoria você pega um gestor, vamos supor aqui, com mais idade, com alguns conhecimentos, um cara muito sênior, com muito conhecimento técnico, e pega um garoto. E você cruza.
Esse garoto vai ensinar alguma coisa para esse profissional mais experiente, e esse profissional experiente vai ensinar em contrapartida, porque aí você tem o balanço perfeito, você tem o frescor da juventude e você tem a experiência. Isso as organizações só têm a ganhar. Então a mentoria reversa é super importante. E a gente pode fazer isso na nossa vida pessoal. Eu quero melhorar minha carreira. O que eu posso agregar para o meu mentor? Eu já fiz mentoria reversa. O menino era um menino, ele era da área de finanças, então ele me trouxe um olhar da área de finanças, um olhar financeiro para os números, para as coisas que eu não tinha, eu tinha um outro olhar, um outro frame. E eu, em contrapartida, no desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento humano, pessoal, de carreira dele. E aí foi um ganha-ganha, a gente estabeleceu quantas conversas a gente ia ter, quanto tempo ia ser essa mentoria. Foi uma mentoria reversa de sucesso. Eu recomendo, vale a pena. Vale a pena as organizações investirem nisso. Essa questão da diferença da idade, né, das gerações, isso é muito importante, né, Andréa? Porque a mudança tem sido muito veloz. A gente não está dando conta de acompanhar todas as inovações. Então, penso eu que e me corrija se eu estiver errada, que para todas as carreiras, não só para uma carreira corporativa, carreira executiva, mas para todas, você vai ter que ficar mais próximo do novo. Você tem que fazer esse exercício, baixar sua guarda, porque conforme a gente vai ganhando experiência também, você vem junto com ele um cansaço, né? No sentido assim, será que eu quero ver isso? Mas eu já sei que já vai, você já vai. E nós, a minha geração, né, a nossa, tem esse desafio da gente quebrar essas barreiras e todo mundo que é novo, que faz diferente, que tem um olhar diferente, você trazer para perto. E talvez até um movimento até mais nosso, né, de ir para eles do que deles, até, pra não mim, sei. Acho que é a mentalidade de crescimento contínuo, sempre. Então é isso que e aí quando você se torna obsoleto, quando que você morre, quando que você se deixa de fazer sucesso, quando que você deixa de crescer, quando você se torna obsoleto, quando você decide que você já sabe tudo. Então, a importância de ser sempre curioso, né? Curioso. Essa é uma palavra-chave. Então, eu seja sempre muito palavra. Curioso. O que move o mundo são as perguntas e não as respostas, né? Exato. Então, faça perguntas, esteja sempre aberto. Não ache que você sabe tudo. Por mais que você tenha muita experiência, você sempre vai aprender alguma coisa nova. Daí a importância desse mix, quando você, um gestor mais experiente, um colaborador mais experiente, com mais jovial, mais, né? Enfim, isso faz toda a diferença dentro da organização. Se mantenha curioso e com a mentalidade de crescimento sempre. E todo mundo tem um olhar para contribuir, né, Andréa? Eu lembro de alguns anos atrás, eu estava num evento, né? Então, meu universo é eventos, e um maître chegou, e foi muito interessante, que ele chegou, falou um negócio e foi embora. O mestre dos magos. Ele chegou, falei, e ele me quebrou as pernas no comentário dele, porque eu tinha toda uma construção, toda uma ideia. Ele não percebeu o que ele fez, porque ele veio e deu o parecer dele sobre aquela situação. Daquilo que ele estava vendo e foi embora. Foi cuidar da vida. E ele foi cuidar da vida dele, me deixou com aquilo na mão e, resolva isso, né? Então, assim, a informação, esse crescimento, esse estar aberto, vem de todos os lados, exato, né? Não necessariamente de quem está acima de você. É muito dinâmico, né? Sabe o que eu sempre falo pro meu time, Silvia? Me protejam de mim mesma. Eu não sei tudo. Exato, protejam de mim. Adorei essa frase. Eu sempre falo, gente, se vocês veem que eu tô indo por um caminho errado, se vocês veem, me perguntem. E como é que eu chego num ponto onde eu posso falar isso pra eles? Porque eu tenho uma relação de confiança, onde eu estabeleci relações. Eu falei, vocês têm abertura. E eles me falam, olha, Déia, você trouxe esse tema aqui, acho que isso aqui não é legal, a gente tá indo por um caminho errado. Gente, esse é o maior ganho que um líder pode ter dentro de uma organização. É você ter uma relação de confiança com o teu time, a ponto do teu time vir e falar, olha, ele tem confiança que ele pode falar pra você, Silvia, você tá indo no caminho errado, eu vou te falar por quê. E ele fala, e ele te desafia, sempre com respeito de ambos os lados, mas isso é crescimento, isso é mentalidade de crescimento. Eu tenho uma mentalidade de crescimento contínuo, e eu gosto quando eles me dão feedback. É difícil receber? Claro que é. Claro que é. Às vezes você fala, nossa, como que eu errei nisso? Às vezes na hora cai a ficha, você fala, nossa, eu não percebi, puxa, ele tem razão, ela tem razão. Depois eu agradeço. A hora você tem que trabalhar, né? Então, puxa, não acredito que eu fiz isso. Depois você volta e fala, obrigada, que bom que você trouxe o tema. Então, isso é muito importante, você ter dentro das organizações, ou em qualquer parte, não só nas organizações, vão sair do corporativo, na sua vida. Na sua vida, você tem que ter pessoas à sua volta que você confie, que te protejam de você mesmo, porque a gente não sabe tudo, e a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. E às vezes você tá indo por um buraco que você não tá vendo. E era bem esse ponto que eu ia colocar para você. Se você não cria uma relação de confiança com o seu time, eu sempre falo, tem que me avisar, vocês têm que me avisar.
Tem que falar. O que acontece? Cria-se uma plateia, você caminhando para o buraco, todo mundo à sua volta todo vendo, mundo assistindo, e pensando, né, o penhasco como bem que ali. ela não... Ah, mas ela tá vendo. Não, mas ela... Exato. Não, você não tá vendo, porque você não vê... Deixa eu puxar aqui a cadeira, que eu tô saindo do microfone. Aí, eu também tô fora do Não, a gente avisa aí se a gente tá fora do microfone, e depois corta o som. E todo mundo, uma plateia assistindo, você literalmente... Você indo pro penhasco. Você indo pro penhasco, porque quem tá de fora consegue ter limpeza nesse olhar, E né? eu gosto muito disso que você tá falando, Silvia. Então, o que eu falo para as pessoas? Não pense que o gestor tem bola de cristal. Ou que ele tem todas as respostas. Ou a mesma coisa vale do gestor para os liderados. Não pense que o teu liderado, que você tem bola, que ele tem, né? Vocês, nenhum dos dois tem bola de cristal. Então, qual que é a base para gerar confiança? Comunicação. Conversas contínuas. Qual que é o papel do líder? Né? O papel do líder é desenvolver e delegar. Através da confiança. Você precisa confiar, você precisa delegar e confiar. Agora, se eu delego para você e fico a cada 5 minutos fazendo microgerenciamento, e aí quando eu delego e quando eu tenho essa relação de confiança e quando eu tô te desenvolvendo e a gente tem essa troca, se você vê que eu tô indo para um penhasco, é óbvio que você vai me avisar. Você fala, Andréia, não, aí não, a gente tá indo por um caminho errado. Mas o grande problema é que as pessoas têm os seus egos também, né? Então, às vezes os gestores perdem a oportunidade de criar, eu sei tudo, assim, essa mentalidade fixa de achar que já sabe tudo. Às vezes os liderados acham que o gestor sabe tudo também, então tem essa... ele tem a bola de cristal, ele sabe, né? Um pouco disso, e não é. Às vezes tem muita frustração dentro das empresas, ou mesmo na vida de forma geral. Como que você não sabia que eu queria aquela promoção? Como que você não sabia que eu queria essa oportunidade? Se você não falar... Não tem como o outro saber. Não assuma que o outro sabe, ou que ele está fazendo alguma coisa, que ele está indo para um caminho errado. Avise. Mas você só vai ter essa relação se você construir confiança com o teu time. E eu acho que isso se aplica a tudo, né? Eu falo para os meus times, eu falo assim, não acha nada. Pergunta, né? Fala aí o que é, porque você não tem como, a tua cabeça está funcionando. Às vezes a pessoa acha que você está pensando um negócio, você está pensando uma outra coisa aí, pensando de outra forma. E Andréia, nessa trajetória, quais são os hábitos que você observa que são hábitos que trazem sucesso para essas carreiras? Existem hábitos específicos que pertencem a todos os profissionais de sucesso? Tipo, se ele teve sucesso, ele fazia isso? Provavelmente não é acordar 4 horas da manhã, né? Porque tava essa febre, né, de acordar do 5 a.m., né? O clube das 5. O que eu percebo, eu acho que o ponto do acordar às 5 é às 5. Era o 5 a.m. É o 5 a.m. O que é o clube das 5? Mas qual que é o ponto? O ponto não é a hora que você acorda. A rotina que você cria todos os dias. Então, assim, você pode escolher a hora. Tem pessoas que trabalham até muito mais tarde. Como é que você espera que uma pessoa que vai dormir 10, 11 horas da noite seja disposta, linda e maravilhosa, às 4 da manhã para começar a rotina? Acordar. Eu acordo às 5 horas, preciso 1 hora para lidar com o gato. Tenho que dar atenção pro gato, o gato precisa ser afofado. O que adianta acordar? O que adianta Nada, minha vida começa às 6, porque é 1 hora do gato. Mas existem, sim, são rotinas e o que eles fazem. O que eu percebi, o que eu já... Os líderes que eu trabalho na organização, que são líderes super sêniores e de sucesso, grandes líderes do mundo, né, do cenário global que eu estudo muito os líderes, porque eu estudo o ser humano, para entender o que o ser humano faz de diferente, como é que a gente pode trazer coisas diferentes para o líder. E com certeza eles têm rotina, eles têm hábitos saudáveis. Então, eles têm rotina de hora de levantar. Eles levantam e eles não perdem muito tempo com mídia social. Eles não ficam horas e horas vendo mídia social. A grande maioria nem vê notícias, jornal. Os caras são muito focados naquilo que importa. Se ele precisa ter uma informação, ele vai para aquilo direto daquela informação. Exato. Exercício, Silvia, uma coisa que me chama atenção. Todos os líderes... Todas as pessoas inspiradoras, elas se exercitam. Seja uma caminhada, seja academia lá, puxar ferro, seja um esporte, mas elas se exercitam. Então, os líderes, você quer ter sucesso, você tem que estar bem. Por quê? Porque você tem que estar bem. Porque você tem que estar bem. É um ponto que eu bato muito. Assim, eu não acordo feliz depois de ficar 1 hora com o gato e falar que agora eu vou para a academia. Que coisa maravilhosa. Não.
Eu preciso estar bem para aguentar o dia, para aguentar a pressão emocional, para dar conta de um evento que às vezes vai na madrugada dentro. É simplesmente a lição de casa, não tá na negociação. Eu não vou ficar negociando comigo mesma. Ai, hoje eu vou, hoje eu não vou. Não, levanta e vai. Porque se não tiver o hábito, você não vai colher. É o hábito que faz você colher. E quem tem dificuldade, Silvia, de sair da cama e fazer o que tem que ser feito... Não sei se você já ouviu falar da Mel Robbins. Não. A Mel Robbins é uma escritora americana e ela ficou muito conhecida internacionalmente por conta dessa técnica dos 5 segundos. Então ela falou que ela estava passando uma fase na vida, que ela estava bebendo muito, ela estava deixando de fazer os exercícios, Que a gente também tem dias ruins. Temos os nossos momentos, exato. Não é? Mas ela percebeu que isso estava virando uma constante. Um dia ela falou, bom, 5, 4, 3, 2, 1, vai. Isso, adorei. E ela começa a fazer isso e ela percebe, que isso faz a diferença. Ela sai de um cenário, hoje ela é reconhecida internacionalmente, ela está em outro cenário, ela lançou um livro, inclusive, falando do 5 Seconds Rules, acho que em português deve ser mas rules de regras? De regras, as regras dos 5 segundos, deve ser alguma coisa assim, em tradução livre aqui. E eu comecei a aplicar isso na minha vida, né? Então eu falei, se tem qualquer coisa que eu tenho que fazer, mas que eu vou procrastinar, não tô com vontade, 5, 4, 3, 2, 1. E os líderes de sucesso fazem isso. Eu percebo que eles têm uma rotina bem definida. Não sei se vai acordar às 5, se pra rotina dele comporta, tem que ótimo. fazer sentido pro teu estilo de vida. Pro teu estilo de vida. E que você se comprometa. Se você vai acordar às 7, às 8, mas que seja todo dia no mesmo horário, que você tenha uma rotina de ir pra uma academia. Os líderes de sucesso estão sempre se desenvolvendo, eles estão sempre lendo, eles estão sempre antenados. A gente acabou de falar da mentalidade de crescimento, não se tornar obsoleto. Não tem como ter sucesso, ter ficado parado no passado. Sim, vai criando um gap, um distanciamento que chega os outros vão e você não consegue nem conversar mais com a pessoa, porque você está tão distante daquela realidade que não se conecta mais. E tem duas coisas que eu acho bem importante ressaltar também. Eles têm resiliência, Silvia. Resiliência. A resiliência eu acho que faz parte da cesta básica, né? Se você quer ter sucesso, um pouco de resiliência. Os caras são resilientes, mas é impressionante como, e eu percebo muito isso, principalmente as gerações mais novas, é um outro tipo, é um outro olhar, né? Então essa resiliência que você encontra nessas gerações mais antigas é diferente a resiliência. A resiliência é mais fácil encontrar nas gerações antigas, né? Exato. De uma maneira geral. A sensação que eu tenho que as gerações mais novas, elas são mais imediatistas. Até pelas mídias sociais, eu acho, pelo cenário que elas foram criadas. Elas querem em 60 segundos. Arrasta pra cima e já vai pro próximo. Arrasta pra cima e pro próximo. Mas a resiliência eu vejo que é um diferencial. E eles não procrastinam, né? Faz o que tem que ser feito. As 5 Seconds Rules aí, a regra dos 5 segundos. Então, não tem procrastinação. Faz o que tem que ser feito. Isso eu vejo, Andréa, como a gente evolui, né? Quando a gente se mantém dessa forma. Eu peguei e coloquei como meta, eu queria muito voltar a estudar alemão. Só que toda hora era uma desculpa linda. Ai, gente, agora tá corrida, eu vou cancelar com a professora. E daí chega um momento da vida que você não se importa nem em pagar, mas não pode descontar a aula aí, né? Claro, você tem... Desconta, fica tranquilo, eu sei, né? Daí eu falei assim, não. Esse ano não tem negociação. Nós vamos fazer essa aula corretamente. E fiz um pacto com a minha professora. E falei, a gente não desmarca a aula. Legal. A gente não desmarca. Pode ser uma aula caótica? Pode. Às vezes vai ser uma aula caótica. Mas ela vai acontecer. E ela, com o hábito, o método, a gente vai evoluir. E eu fiquei super feliz que daí na semana passada ela virou para mim e falou assim, Silvia, eu falei, mas ainda não tá bom, tá? Ela falou assim, fique super feliz, tem gente que mora na Alemanha e não tá falando o que você tá falando. Olha. E eu, meu Deus, eu me senti. Que mas legal. A duras penas, porque chega no horário, nós vamos fazer a aula. Você faz a aula, não tem que fazer. E às vezes eu tive aula de estar com o celular na frente, pegar um papel correndo, porque o caderno estava em algum lugar, o livro vai de qualquer jeito. Tá não sei aonde, porque eu tive que ir para algum lugar. Vamos fazer aula de alemão. Então ela põe um texto, legal. Nós vamos fazer aula de alemão. Então, fazer assim, o que tem que ser feito, se você quer resultado. E perfeito, essa é a frase. É segredo de sucesso. Fazer o que tem que ser feito, se você quer ter um resultado. E não fazer as mesmas coisas. Gente, não adianta você ficar repetindo e achar que você vai ter um resultado diferente. Então, fazer coisas diferentes
se jogar no novo, acreditar, não perder. Você falou hoje no início da nossa conversa que você teve alguma oportunidade que você agarrou. Não perca as oportunidades. Eu agarro. Você me dá, eu vou... Às vezes, claro que a gente dá gente, uma... mas tudo bem, mas você... Sai meio machucadinha, né? Bota um band-aid. Com o rosto torto, assim, você fala, meu Deus, por que eu aceitei isso? Mas, gente, eu falo assim, se a oportunidade tá ali, alguma coisa tem conspirou ali. de forma que você devesse aceitar. A gente pega Isso e eu aceita. vejo muito, Silvia, assim, às vezes as pessoas querem oportunidades, querem crescer na carreira, e aí eu pergunto, tá bom, e o que você tá fazendo dentro da empresa? Ah, não, eu trabalho das 8 às 5 e vou embora. Eu não tô falando que você tem que trabalhar mais horas, não é esse o ponto, mas nessas 8 às 5, você faz rede de relacionamento, às vezes a pessoa chega, você entra no computador, fica dele do início até o final, não se conecta com ninguém. O que faz você crescer numa carreira? Você está com uma rede de relacionamento, o teu networking fortalecido, você vê todas as oportunidades, porque toda empresa tem programas e projetos que ela precisa resolver, problemas que ela identifica, cria grupos multifuncionais. Sempre é os mesmos que estão lá trabalhando, são sempre os mesmos, daí são os que vão crescendo, são os que vão... Então, a importância de você não perder nenhuma oportunidade. Eu gostei muito quando você falou que você pegou aquela oportunidade. Algumas a gente sai com band-aid na cara, sai. Às vezes com os pontos, mas você cresce, você aprende, você se desenvolve. Então, não deixe nenhuma oportunidade passar. Se você está no processo de crescimento pessoal, profissional, seja protagonista. Aproveite qualquer oportunidade. Tudo na vida, né? Quando eu falo assim, às vezes as pessoas falam que existe só uma carreira, a carreira profissional. Não, gente, existe uma carreira na maternidade, existe uma carreira no casamento, e a partir do momento que você faz essas escolhas, você tem que ponderar em tudo. Você não toma também só uma decisão, né, Andréia, centrada no negócio. Como que eu também preservo o meu casamento? Perfeito. Como que eu dou atenção a partir do momento que eu tive um filho? Como que eu faço a criação desse filho? Como que eu mantenho as minhas amizades, que também me trazem sanidade mental, né? Que me trazem qualidade de vida. Então, isso é muito, muito importante. E hoje, André, a gente ouve muito falar nessa história das crenças limitantes. Aonde é lenda e aonde efetivamente elas pesam na construção de uma carreira? Existem estudos neurocientistas aí que falam, da neurociência, Silvia, que falam que sim, que você você molda a forma que você pensa, né? Então você molda baseado desde quando você cresce, você nasce. Isso não é só lei da atração. Não é só, isso é fato. Isso é fato. Porque você está naquele contexto. Então, você está... a família que você teve, as experiências que você teve, isso vai moldando as crenças que você tem sobre o mundo. Como é que você está enxergando o mundo à sua volta? Então, geralmente, se você pega uma criança onde o pai e a mãe têm uma vida profissional, ele está nesse contexto, ele provavelmente vai seguir também, ele também vai ter uma vida profissional em grandes organizações. Se o pai e a mãe são músicos, são da arte, o filho, porque ele está naquele contexto, ele está moldando o cenário. Às vezes desvia, mas de forma geral. Exato, mas as crenças que ele tem sobre aquilo. E sim, a gente tem muitas crenças que as pessoas têm sobre carreira, principalmente aí, né, já que a gente tá falando de carreira, de eu não sou bom o suficiente, porque algum motivo foi moldado na cabeça dela conforme ela estava crescendo, eu não dou conta, falta autoconfiança. Então essas crenças fazem com que impacte a forma que ela se coloca pro mundo. A forma que ela tá dentro de uma organização, a forma que ela entra numa reunião. Você consegue ver quando a pessoa é confiante, até o jeito que ela anda, o jeito que ela fala. O corpo revela muito a autoconfiança, né? Então, nós temos sim crenças que são moldadas. Algumas são boas, quando você tem sucesso. Como você identifica uma crença limitante? Aonde você tem dificuldade. Qual área você tem dificuldade na vida? Tem dificuldade para ganhar dinheiro. Você tem alguma crença na sua vida moldada quando você estava crescendo, alguma experiência traumática que você passou, um dinheiro que você perdeu, a mãe brigou, às vezes é uma coisa boba. Eu não sou terapeuta, mas falando aqui olhando a pesquisa, o que a neurociência traz, às vezes são detalhes, mas que molda essa criança, e quando ela cresce, ela tem essa dificuldade. Relacionamentos, o que aconteceu? Às vezes uma dificuldade com o pai, com a mãe, alguma coisa, uma primeira relação, primeiro namorado, e esse menino cresce com essa crença de que todos são iguais. Então, existe sim. E na carreira também. Tem aqueles profissionais que você vê. Por que alguns profissionais se destacam e outros não? Ele acredita nele, é confiança. Começa por aí. Você já não se boicota. Tem uma posição, eu vou me inscrever. Eu acredito em mim, eu sou boa, eu sei que eu vou conseguir. Exato. Isso já faz a diferença. E às vezes também nesse caminho, né, Andréa? Quantos talentos se perdem, né? Quantos talentos. Durante a vida, eu presenciei pessoas que eu olhava e eu percebia o quanto
elas eram talentosas e quanto elas se perdiam, ou pela falta de autoconfiança, pela falta de autoconhecimento, Perfeito. né? Pela falta de Sabotavam se sabotavam de alguma forma e a vida e as oportunidades, elas simplesmente escorriam da mão, assim. Você via, você que estava de fora, você falava, meu Deus, ela tá deixando essa oportunidade eu passar. falei, tá escorrendo a gente, né, que de repente querendo aquilo, ou não, Sim, ou mas- assistindo a cena, Sim. né, percebem a pessoa perdendo essas oportunidades. Mas daí, Andréa, como que fica, como que esses profissionais daí, nos momentos de incerteza, porque aqui a gente está falando sempre, né, no positivo, mas também vão vir momentos de incerteza. Como que a gente gerencia com eles, principalmente quando a gente quer metas que são mais de longo prazo, né? Que não são tão imediatas. Que te leva mais tempo para que chegar. leva mais tempo para chegar. Como que a gente controla a ansiedade? Como que a gente gerencia as coisas? Eu gosto muito dessa pergunta, Silvia. Para mim, a importância do autoconhecimento, a gente acabou de falar. Então, quando você se conhece, quando você sabe para onde você está indo, quando você tem o teu porquê tão forte, você sabe por que você está fazendo aquilo, por mais longe que esteja, tá lá. O meu caminho é longo, mas se você tem o teu porquê, você não vai desistir. Você não vai. E aí você vai se reenergizar como? Porque você se conhece. Você sabe o que te faz bem, você sabe o que não te faz bem, você vai evitar aquilo que não te faz bem naquele momento, pessoas, lugares, situações. Então, a chave do sucesso aí para você ter metas de longo prazo, porque a vida ela não vai ser assim, né? Nunca. A vida ela vai ser altos e baixos, tem movimento. Movimento. Vida. Você vai ter, exato, você vai ter momentos maravilhosos, momentos difíceis. Então, ao longo do caminho, você vai precisar se reenergizar, você vai precisar se buscar essa força. Primeiro, meu norte, para onde eu estou indo, a clareza. Sempre eu vou falar para você, clareza do que eu quero. Se eu tenho clareza do que eu quero e eu me conheço, eu sei quando eu tiver esses momentos de baixo, momentos difíceis, coisas que vão da vida que vão acontecer, eu sei que é só um momento e eu sei como sair dali, porque eu me conheço. Eu sei o que eu tenho que fazer, às vezes eu preciso de um tempo, às vezes eu preciso estar com os amigos, às vezes eu preciso estar perto da família, às vezes eu preciso me dedicar para mim, uma meditação, alguma coisa. Então, para mim, o mais importante é você se conhecer. Uma vez que você se conhece, que você faz um processo de autoconhecimento e você tem clareza do teu objetivo, onde você quer chegar, você vai trabalhar com esses momentos de incerteza, vai trabalhar com os altos e baixos da vida. Você vai passar de uma forma melhor. Por esses períodos, com menos dano, né? Também, né? Menos danos. Exatamente, porque você se conhece. Então você não vai se colocar naquela... Você não vai se sabotar, você não vai se colocar naquela situação difícil, porque você sabe que aquilo não te faz bem, não é o teu momento, eu não vou fazer isso. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? A importância de, às vezes, a gente dizer não. Eu tô numa semana que eu tô querendo dizer sim para as experiências que eu tô vivendo. Essa é uma experiência para essa semana que eu me coloquei. Uma decisão. Mas, de forma geral, é importante a gente saber que na vida a gente... É para eu viver essa experiência dessa semana e é impressionante como eu me coloquei à disposição de dizer sim e as coisas estão acontecendo. Sim, é como se você abrisse uma porta, né? Os convites chegam e eu digo, eu vou, por mais difícil que seja, porque talvez eu tenha outras coisas, mas eu tô colocando. Mas, de uma forma geral, é sempre você ter clareza que às vezes você precisa dizer não. Alguns não, né? Porque quando você fala só sim, 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 você tá falando não pra você. Exato. Então, se você tem clareza que você quer... Eu vou dar um exemplo aqui, emagrecer 10 quilos, vamos supor. Todo mundo quer emagrecer um pouquinho, né? Aí, se você não fala, aí alguém te convida pra comer um doce, você vai. Alguém te convida alguém traz alguma coisa... chocolate. Você come. Alguém fala... E aí, você sempre vai dizendo sim. O sim. Alguém fala, vamos em tal lugar ao invés de ir pra academia. Não vai pra academia, vamos ali em tal lugar. Você vai. Você tá dizendo não pra quem? Pro teu projeto, pro teu objetivo, para aquilo que você queria. Você tá dizendo sim. Existem as semanas que você vai querer fazer a semana do sim, que é a semana que eu tô vivendo, e coisas e oportunidades vão aparecer, vão. Mas ao longo da sua vida tenha clareza de dizer alguns nãos. E aí você também, é um momento de você trabalhar e se gerenciar. Então, eu não estou bem, é um momento de dizer não. É um momento de procurar acolhimento, é um momento de procurar uma ajuda profissional, um mentor. Então, acho que ao longo da vida, assim, os altos e baixos dessa tua pergunta, eu acho que é isso que vão fluir dessa forma. E, Andréa, o que você vê hoje como a grande dificuldade das pessoas que estão em posição de liderança em relação à gestão de equipe? Acho que nunca foi tão difícil gerenciar equipes. Liderar equipes. Sem dúvida. E justamente porque a gente está falando que a gente está com várias gerações, já começa por aí. As pessoas cada vez mais, elas querem trazer elas querem
trazer a sua identidade para o trabalho. Elas não querem antigamente não tinha não isso, tinha. Né? Era a identidade você da empresa. Você se ajustava à identidade da empresa. Se a empresa exato. tinha que usar gravata, você ia usar, você não ia desafiar. Se tinha que usar o cabelo preto, você não ia desafiar. Você não podia usar batom, exato. você não ia desafiar. Hoje não. Hoje as pessoas querem trazer a identidade delas para dentro da organização, o que é ótimo, porque a gente precisa de organizações diversas, inclusivas. E não porque é legal, porque está na moda. É porque isso torna a organização competitiva. Você tem diversos pensamentos ali presentes. Diversas pessoas vieram de diferentes backgrounds, elas tiveram outras experiências. Então, é ótimo para a organização, é competitividade. Porém, o líder se vê numa dificuldade, não, né? É quase uma armadilha. Como que eu lidero? Então, para mim, Silvia, o segredo de sucesso. Primeiro, tudo esse líder, você tem que conhecer as tuas pessoas. Você tem que conversar com as tuas pessoas. Conhecer seu time. Conheça seu time. Conheça com quem você trabalha. Troque informações além do trabalho. Quantas vezes eu vejo em reuniões, chega, né? O gestor já vai dizer, o que temos para hoje? Pá. Você precisa criar rapport, você precisa criar essa confiança, você precisa ter momentos de conversa de carreira, você precisa saber o que inspira, o que motiva. Eles são diferentes, você vai ter uma pessoa que gosta de ser desafiada, que gosta de meta, de pressão. Tem outro que não, que ele prefere trabalhar na dele, quietinho. Tem um que vai querer estar na bagunça, vai ser o cara que vai chamar todo mundo pro happy hour. O outro é aquele que bota o fone de ouvido, e fica lá. Meu mundo, minhas regras. O gestor tem que entender, exato. E hoje você tem home office, você tem uma série de coisas, né, que facilitam, sem ferramentas para esse gestor, né. Então ele pode identificar o que cada um, o que motiva cada um desses. Não é a mesma coisa, Silvia. Então a primeira coisa é conheça seu time, conheça suas pessoas. Tenha conversa de desenvolvimento, entenda as inspirações, os sonhos. Quando você conhece os sonhos das pessoas, você ajuda ela, você facilita para ela chegar no sonho, e ela vai te dar o resultado. Você cuida das pessoas, elas cuidam do teu negócio. Eu sempre falo isso, cuida das tuas pessoas, que esse é o papel do líder. Só que qual que é o grande problema? O líder está entrando no dia a dia, o líder está perdendo a visão de que ele tem que ganhar essa perspectiva, ele não pode estar ali junto com... Ele não tem que estar, ele tem que estar atrás. Ele tem que ir um passo atrás, ele precisa ver se ele está liderando esse time para o lugar certo. E a gente está tão sobrecarregado, e os líderes acabam, às vezes por falta de experiência também, entrando junto, não tenho tempo. Aí ele fala, você faz reuniões com o teu time? Não tenho tempo. Você não tem tempo para fazer a única coisa que você devia fazer. Então você está fazendo coisas erradas. Pega um caderninho aí, anota tudo que você faz e veja o que você vai tirar. Você não está delegando. O papel do líder é desenvolver, inspirar e delegar. Ele tem que delegar, ele tem que desenvolver e ele tem que inspirar o time. Se ele não está fazendo isso, ele está lá no dia a dia, nas planilhas, junto com todo mundo, alguma coisa está errada. Eu sempre, de uma forma intuitiva, eu sempre tenho essa visão e eu falo isso para o meu time. Assim, se eu estou fazendo o operacional, tem algo errado. Exato. Porque cada um tem a sua função operacional dentro da empresa. E eu falei, e a única forma para eu conseguir ver, que acho que vem essa questão também do autoconhecimento, para onde as coisas estão caminhando é na hora que eu me afasto, me subem para eu conseguir para eu conseguir enxergar. Senão eu tô no front com todo mundo e não tô vendo. E você vai levar o tiro junto literalmente, eu vou tomar o tiro junto. Que tiro foi esse que você não sabe nem de onde que veio? Exato, que uma coisa meio, uma filosofia meio Jojo Todinho, que tiro foi esse? Entendeu? Que tiro foi esse? Que eu não vi, porque eu não consegui sair da operação e entender o que está acontecendo. Mas a gente está tão sobrecarregado, tem tantas demandas, que às vezes você está nesse bolo também. E a pior coisa, independente do tamanho que você tenha a tua equipe, que negócio você tenha. Exato. Eu acho que se você está numa posição de gestão, você precisa se afastar para poder, eu falo, ver de um outro ângulo o negócio, que senão, Andréia, acho que na hora que afunda aí todo mundo, e ninguém nem sabe por que afundou, você tá lá erguendo o braço, né, então, e já foi. E foi junto. Para mim, os melhores líderes, Silvia, os que eu tive, os que eu trabalho, são aqueles que conseguem ter essa perspectiva, você tem que olhar e priorizar o que é realmente o teu papel. Você está tendo as conversas de carreira, está tendo conversa de desenvolvimento, você está tendo conversa para delegar com responsabilidade, não é delargar, é entender a pessoa. É delegar. A pessoa entender o que ela tem que fazer e depois disso confia. E só faz os checks de tempo em tempo para ver se ela está no caminho. Se ela está acompanhando. Exato, mas para mim esse é o segredo do líder. Se ele quer, e o líder ele tem que estar sempre no melhor dele. Isso é complicado, porque nós somos seres humanos também. Exato. Nós temos os altos e baixos. Então, como é que você se conhece? A gente também quer surtar. A gente também quer gritar. A gente também. Dia. Mas se você se conhece, o que você faz? Você sabe que você
se hoje eu marquei uma conversa de feedback com você, Silvia, mas nós trabalhamos juntos, eu não estou bem, eu sou sua gestora, não é o dia de falar não é com o dia você. de ter a conversa. Agora, o líder que não se conhece, não, é hoje, eu tenho que fazer, mandaram fazer, o RH mandou fazer, eu vou fazer. RH, tudo é culpa do Tudo RH. é culpa do RH. E não é você se RH conhecendo, pobre RH. Se você se conhece, você sabe que não é o dia, que você não vai fazer. Então... eu acho que o papel dos líderes, independente do tamanho das empresas, qualquer pessoa que seja numa posição de liderança, seja pequena, média, grande. Tem sido desafiador. E, Andréia, como head de RH, né, de recursos humanos aí de uma grande multinacional, quais são os próximos passos? Olha, Silvia, eu tenho essa mentalidade de crescimento contínuo, né? Então, estou sempre buscando novos desafios, estou sempre buscando, eu amo desenvolvimento humano, amo trabalhar com pessoas. Eu estou nesse momento estruturando, porque eu tenho muitos mentores, então eu trabalho... Por favor, você manda uns para mim que eu estou precisando. Essa é a chave do sucesso, Silvia. A chave do sucesso você... Eu super acredito nessa questão do mentor, até cortando ali a trajetória, e eu sempre falo para minha equipe, eu falo assim, eu tenho a obrigação de inspirar vocês, de dar insights, de proporcionar pensamentos, reflexões. Sim. Eu falei, é uma obrigação quando você está numa posição de liderança. Mas a gente que está na posição de liderança, a gente também quer ter também pessoas. Exato. Então, eu tenho meus mentores e eu tenho conversado muito sobre próximos passos. Então, continuar. Eu gosto muito de desenvolvimento humano, então eu sou muito procurada também para mentoria. Eu não consigo mais atender ninguém. Eu já tenho de segunda a sexta, eu tô na organização, é mais final de semana à noite. Isso tá ficando difícil. Então, estou estruturando alguma coisa mais que eu possa atender um grupo maior de pessoas. Tem algumas novidades saindo. Que coisa boa, porque estamos todos, né, precisando de mentorias. E nada tão bonito quando você percebe o desenvolvimento das pessoas, né? Para quem é apaixonado pelo desenvolvimento, você vê que a pessoa cresceu, ela tá ficando, que ela tá mais sênior, que ela tem entregas melhores e que de alguma forma você contribuiu para a construção daquele profissional, e quando ele cresce como profissional, também reflete em outras... Perfeito. E ele também, em outras áreas, você fala, meu Deus, como é bonito as pessoas desabrocharem, né? Eu acho isso maravilhoso. As pessoas atingindo o seu máximo potencial, exato, né? Então, olha que talento, olha que potencial, olha que bacana, essa pessoa é outra pessoa, né? Exato. Ela começa um processo, ela desabrocha. É uma flor, né? Eu vejo como um desabrochar, assim, que amadurece, é muito bonito. E, Andréia, toda vez que a gente encerra o nosso bate-papo aqui, eu sempre peço um comporte-se para os nossos convidados. Qual que é o seu comporte-se? O que você diria para as pessoas, para elas se comportarem? Eu acho que eu diria, comporte-se como se você fosse a sua principal prioridade. E isso não é ser egoísta. Isso é sobre você estar na sua melhor versão, é você ser a sua melhor versão. Eu não trouxe para você, mas existe uma metodologia que fala, nós somos seres holísticos, né? Então você tem 3 esferas. Você tem a esfera do eu. O que é a esfera do eu? Como que eu estou? A minha saúde física, mental, espiritual, como que eu estou? Como que a Andréia está, como que a Silvia está. Então, a minha esfera do eu. A minha esfera do us, do nós. O que é a esfera do nós? É como que eu me conecto com a comunidade, com a sociedade. Eu com minha família, eu com meu time, eu com meus amigos. E a esfera do trabalho, daquilo que você de fato entrega. Para você estar num perfeito equilíbrio na sua vida, essas 3 esferas, elas têm que estar do mesmo tamanho. Vai ter momentos da sua vida que a esfera do eu vai crescer. Por quê? Porque são eventos que estão acontecendo na sua vida. Tá nascendo um filho, você vai casar, você perdeu um ente querido, enfim, eventos. Você vai ter que focar aqui no teu eu e no teu nós, porque às vezes a família tá aqui. Vai ter momento que é muito mais time, é construção de time, é momento com a família como um todo, e vai ter momento que o trabalho vai te demandar. E tudo bem, elas são elásticas, elas voltam. O que você não pode é deixar que ela fique daquele tamanho, porque se você perde uma dessas esferas, a maioria das pessoas acaba focando nessa aqui, do trabalho. O que acontece se você deixa de lado a tua saúde física, mental, emocional, você deixa de lado a tua família e você nunca mais recupera. Tem coisas na vida que você não recupera. Então, o que eu diria para comporte-se como se você fosse a sua prioridade, comporte-se como para que você tenha essas 3 esferas bem equilibradas, esteja sempre na tua melhor versão, busque a tua melhor versão. Porque aí, se você estiver na tua melhor versão, você vai trazer a tua melhor versão para o mundo. Você vai ser o melhor profissional, o melhor pai, o melhor amigo, a melhor mãe. Sabe, você traz o seu melhor para o mundo, e é isso que a gente precisa, Silvia. A gente precisa de pessoas trazendo o seu melhor para o mundo, porque aí a gente entende que a comunidade, a sociedade se beneficia e vai estar todo mundo se beneficiando do seu melhor. Se cada um fizer a sua parte para se tornar o seu melhor, com essas esferas bem equilibradas,
A gente tem o vai melhor. brilhar. Vai brilhar. André, que conversa deliciosa, uma sessão de mentoria, Obrigada por ter vindo, obrigada por ceder um pedaço do seu tempo e da sua agenda. Aguardamos novidades, que venham aí muitas novidades, e para vocês, gente, permitam, né, viver o seu melhor e comportem-se.